Você não? Então, mais uma vez, bom dia para todos. Bom dia, Roneide. É muito bom estar aqui, ver mais uma vez um bom grupo. Muito bom tomar aquele café muito especial e continuarmos o nosso estudo coletivo para esse assunto que nós vimos aqui, que sem dúvida é extremamente importante. Nós temos pensado já há 2 domingos sobre finanças, contribuição, ofertas. E se alguém algum dia te falar, olha, esse assunto não é importante, igreja não é local de falar sobre dinheiro, você vai responder que a Bíblia menciona mais de 500 vezes essa palavra. E se formos somar a expressão sacrifícios, holocaustos, contribuição, esse número passa de 1000. Então, um assunto tão presente certamente deve ser alvo da nossa atenção e objeto do nosso estudo. Por amor daqueles que não estiveram talvez aqui porventura nos nossos últimos encontros, nós estamos aqui pensando sobre um projeto muito especial, grandioso, que aparece no Antigo Testamento, encabeçado pelo rei Davi. Ele observa que tinha um palácio muito bem construído, uma madeira da melhor qualidade, de primeira, e ao mesmo tempo a arca do Senhor, que representava a presença do Senhor, estava, como ele mesmo diz, numa tenda, não tinha um local decente para poder ser guardada, para ficar ali protegida, e o povo não tinha uma referência, por assim dizer, um local além do tabernáculo que eles poderiam ir para cultuar a Deus, talvez com um pouco mais de aproveitamento. E dessa observação que Davi faz, desse incômodo que ele sente, ele cria e inaugura um projeto de construir um templo. E por isso o título dessa série de estudos é Construindo Juntos. Até aqui nós já aprendemos pelo menos 6 lições ou princípios com esse homem, observando como é que ele guiou o povo a se envolver nessa obra. E a primeira dessas lições, desse primeiro bloco de assunto que nós estamos falando, tem a ver com iniciativa. Ele vê essa necessidade e a partir do momento que ele faz esse diagnóstico, que ele vê que poderia ser feita alguma coisa, ele não tenta terceirizar, ele não prorroga para depois, mais adiante eu faço, mas pelo contrário, ele vai em direção à necessidade, ao problema da vez, não deixa para outros, não foge, e ele toma a frente, mostrando e nos ensinando que quando nós vemos alguma necessidade, não precisamos esperar convocação. Se nós tivermos condições de fazer ou pelo menos começar a fazer, nós temos essa responsabilidade. Em segundo, esse homem nos ensina qual o alvo das nossas contribuições. Por mais que pessoas estejam sendo beneficiadas com aquilo que nós contribuímos, no fim das contas, o alvo primário, quem recebe de fato essas ofertas, não são pessoas. Não era ele como rei por ter convocado, mas como ele mesmo diz, aquela obra era para o Senhor. E se nós não nos lembrarmos desse detalhe, de quem é o alvo, quem é o receptor das nossas contribuições, nós vamos em algum momento desistir, vamos nos frustrar, porque pessoas são falhas, são imperfeitas, nos decepcionam, têm opiniões diferentes das nossas, e se nós estivermos contribuindo com essa ênfase, com esse foco, em algum momento nós vamos parar. Em terceiro, esse homem nos ensina um pouco sobre o desprendimento do nosso coração. Ele decide ofertar aquilo que era dele, as suas coisas pessoais, a sua riqueza pessoal. É muito fácil ser generoso com aquilo que é dos outros, não é? Não custa nada para a gente. E por mais que ele não tivesse a obrigação de fazer isso, ele diz, para mim não é um peso.
Eu não sou obrigado, mas eu quero fazer. Eu quero dividir, eu quero contribuir com aquilo que é meu, mesmo que não fosse necessário. Em quarto lugar, nós aprendemos que esse homem, de uma forma muito especial, não faz tudo sozinho. Por mais que pudesse fazer tudo sozinho, ele envolve todas as pessoas do reino. Porque um dia ele iria morrer. Quem iria continuar essa obra? Se as pessoas não fossem ensinadas, se as pessoas não fossem treinadas. E por isso ele faz essa convocação. Quem aí quer? Quem quer vir comigo? Quem aí está disposto a contribuir também? Esse é o nosso dever. E incentivarmos outras pessoas a se envolvermos. A se envolver. Penúltimo lugar, ele ensina o princípio da proporção. Nem todas as pessoas naquele tempo contribuíram com a mesma quantia e com o mesmo tipo de item. Existiram pessoas naquele tempo com uma condição mais elevada que ofertaram ouro, outros prata, outros bronze, outros ferro, outros madeira, outros pedras, e outros que não podiam fazer nenhuma coisa nem outra, ofertaram a sua mão de obra. Mas no fim das contas, todos contribuíram proporcional àquilo que tinham à sua disposição. Porque Deus aceita e espera aquilo que nós temos, não aquilo que nós não temos. Por último, ele nos ensina sobre a generosidade. Ele convoca aquele povo e essa palavra aparece cobrindo aí toda essa convocação. Ele trata de um problema crônico que nós temos, não só nós brasileiros, mas todo mundo. O problema de sempre queremos ter que enfrentar, talvez o mínimo de esforço possível, é a ideia do desconto, o mínimo de desembolso possível, é a ideia da promoção. E nós vimos aqui que essa não é a medida que um discípulo de Cristo trata esse departamento. De acordo com um dos grandes teólogos que já viveu nesse mundo, Champlin, talvez você já ouviu falar desse nome, o montante que foi arrecadado naquele tempo ultrapassou a casa de 300 milhões. E quando nós lemos como é que esse templo foi construído, dá para a gente entender. Paredes todas de mármore, parte delas revestidas com ouro, tudo de uma forma extravagante, eu acho que essa é a palavra. O templo foi construído de uma tal maneira, se João estivesse narrando isso aqui, ele ia falar, ficou de uma tal maneira, eu não tenho nenhuma palavra aqui para conseguir definir, o tanto que esse negócio foi extraordinário. Nunca nós veremos algo semelhante a isso, uma obra grandiosa que nasce da generosidade do coração daquele povo, uma obra esplêndida, gloriosa e única. E hoje nós vamos entrar no segundo bloco de lições, de princípios. Depois que nós olhamos atentamente para Davi, agora nós vamos mudar o nosso foco e vamos olhar para o povo. Como é que o povo reagiu depois de concluir essa arrecadação gigantesca para essa obra colossal e gigantesca também, por assim dizer? Eu quero reler com você o verso 7 até o verso 9, para nós termos um melhor aproveitamento. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versos 7, 8 e 9. Todos encontraram? Tem uns lugares que falam amém, né? Amém. Vamos lá. Deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro. Observa o verso 8. Os que possuíam pedras preciosas, e todos esses bens, no final das contas, trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, guarde esse nome, a cargo de Jeiel, o Gersonita. Verso 9. O povo então se alegrou
com tudo que fez voluntariamente. O povo se alegrou por tudo que fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei se alegrou com grande júbilo. Somente até aqui, e que Deus possa aplicar essa palavra tão especial aos nossos corações. Amém? Meus irmãos, antes de vermos a primeira lição que esse povo nos ensina, nós precisamos nos lembrar que vencer é muito bom, não é? Concluir um desafio, concluir uma maratona é muito bom. Ter bons resultados é algo muito bom. Mas esse ambiente da vitória, do triunfo, da qualidade, do sucesso, é escorregadio. Esse cenário, esse ambiente pode nos colocar diante de possibilidades de reações pecaminosas, que não são saudáveis para nós. Você pode talvez nesse momento já estar com algumas palavras na sua mente, mas sempre que nós fazemos alguma coisa grande, algumas palavras podem começar a rondar o nosso coração, como a arrogância, não é? Olha só, dê uma olhada aqui, o tamanho disso, rapaz, o tanto que esse negócio ficou bom. O orgulho pode começar a sondar o nosso coração, a ostentação. Isso pode começar a nos assediar e tirar o brilho, destruir, manchar a nossa boa obra, o resultado, a qualidade do serviço que nós produzimos. Como também, falando sobre contribuição, outras emoções negativas podem aparecer no nosso coração, como por exemplo a tristeza. Como assim? A frustração. Talvez ao contribuir você pense, você fique olhando para aquele valor que você ofertou e fica pensando: nossa, eu podia ter investido isso diferente, hein? Eu podia ter comprado alguma coisa para os meus próprios projetos. Eu podia ter feito alguma melhoria na minha própria casa e não na de Deus. E essas emoções, esses pensamentos são reações prejudiciais que podem surgir no nosso coração após uma grande obra, como é o que está acontecendo aqui. Mas felizmente, a história de hoje não tem essas coisas ruins e negativas. Nós temos coisas boas, só coisas boas. E eu quero ver com vocês nessa manhã, pelo menos mais 3 lições importantíssimas que agora o povo nos ensina. Vamos ver a primeira delas no verso 9. A primeira reação, depois de conseguirem concluir essa grande obra, foi um belo sorriso no rosto. Você podia ver os dentes de todo mundo. O texto diz que o povo, assim que conclui aquela arrecadação, se alegra. O povo está sorrindo, o povo está contente por ver algo tão grandioso, algo tão especial acontecendo. Isso contagia o coração daquele povo. Ao olharem para aquela arrecadação, os olhos deles brilharam. E não poderia aparecer outra emoção que não fosse essa. Por que será que esse povo se alegrou? Nós temos um texto muito especial no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Olha essa definição que nós encontramos na palavra de Deus. Há uma bênção muito maior em dar, em repartir, do que em receber. Em outras palavras, é muito melhor estar na posição de contribuinte do que de receptor de algum tipo de item, dinheiro, mão de obra e assim por diante. Essa é a melhor posição. Mas talvez você está relutando e dizendo: Eliezer, mas é bom demais ganhar presente, cara. Você não gosta? Isso já é um outro assunto. Eu estou falando sobre estar em uma posição que faz com que você necessite de alguma ajuda, de algum socorro, e estar na posição de oferecer esse auxílio e esse socorro. A Bíblia está afirmando que é muito melhor estar nessa posição de contribuinte, de aquele que está abençoando. E por que isso? Se nós damos, se nós estamos contribuindo, se nós estamos dividindo, é porque nós temos, não é isso? E nós temos
para nós o suficiente e ainda um pouco de sobra. E é por isso que não existe um problema em dividir. Enquanto muitos estão vivendo na miséria, sem saber qual será a sua próxima refeição, quantas vezes vai comer durante o dia, na maioria das vezes Deus nos tem dado mais do que nós precisamos, mais do que o suficiente. Se contribuímos, é porque temos, e temos com sobra, ao ponto de que não é um problema dividir. Não vai fazer falta se nós compartilharmos. Se nós dividimos, é porque o nosso coração está curado do egoísmo. O nosso coração está curado da ambição. Então, tente mentalizar aí. Nós não vamos olhar para o comprovante do Pix que nós enviamos em alguma oferta ou para algum projeto. A gente não vai pegar o nosso extrato lá, dar aquela olhada e fazer aquela careta, né? Igual o nosso neném. Não vamos fazer isso. Aquele irmão, aquela irmã que talvez passou o cartão de crédito para comprar um equipamento. Esses dias a gente chegou ali na salinha, brotou uma televisão lá, nós não fiquei nem sabendo de onde veio, mas depois eu descobri. Às vezes o irmão, a irmã passa o cartão, compra parcelado, divide um monte de vez. Quem entendeu isso daqui, não vai ficar olhando para a fatura lá depois e pensando, nossa, rapaz, onde é que eu fui entrar? Ó, 12 vezes, não acaba nunca esse negócio. Não vai fazer isso, não vai reagir assim. Ou talvez aquele irmão mais tradicional que anda com dinheiro de papel, né? Tem carteira ainda. Hoje nasci aqui, eu fiquei entusiasmado, muita gente levantou. Ele não vai olhar para a sua carteira com tristeza e vai falar, uma onça a menos. Uma onça a menos, né? Podia estar fazendo alguma outra coisa com esse valor. Podia gastar comigo mesmo. Não, isso não vai acontecer porque a alegria é a reação que se espera de todo discípulo de Jesus. E é o que está acontecendo aqui com esse povo. Isso não vai acontecer comigo e com você, porque nós entendemos que contribuir, assim como esse povo está fazendo, não é prejuízo, é privilégio. E por isso esse povo se alegra. Eu quero utilizar aqui um texto de apoio que nós temos no Novo Testamento, onde Paulo está regulamentando ali com os coríntios, como é que nós devemos contribuir. E observe quantas formas de contribuir existem aqui, pelo menos 3. A primeira delas é quando nós contribuímos, esses exemplos que eu acabei de falar aqui, quando nós contribuímos com tristeza. A segunda delas é quando nós contribuímos por obrigação, e nem precisa estar verde para a gente sacar que a forma correta é quando nós fazemos isso com alegria. Não vamos ficar tristes ao contribuirmos, não vamos fazer isso porque somos obrigados ou só porque apareceu uma necessidade, mas pelo contrário, de acordo com o que estiver proposto no coração de cada um de nós, individualmente, uma decisão pessoal, nós vamos fazer isso com prazer, nós vamos fazer isso com satisfação, regozijo e todas as outras palavras que deem essa ideia de alegria. Quando eu estava preparando essa mensagem, um comentário me chamou a atenção. Aqueles que colocam a sua afeição, o seu amor, a sua dedicação no serviço para Deus, não vão pensar que esse ato de contribuir é algo relacionado com sofrimento. E de maneira alguma, na calculadora dessas pessoas, a contribuição que ele fizer vai parecer que é um custo alto demais, que ele está de alguma forma tendo algum tipo de prejuízo, mas pelo contrário, ele vai dedicar tudo que for necessário, amorosamente, com alegria no coração, para suprir as necessidades que forem aparecendo no decorrer da sua caminhada cristã. Eu separei aqui, nesse tópico, o exemplo de alguns irmãos. Eu garimpei esse vídeo lá da Angola. Nós temos um trabalho da nossa igreja lá, do movimento dos irmãos, da casa de oração,
que talvez tenha umas... Não, eu vou errar a conta aqui, mas são milhares de pessoas que estão ali nesses trabalhos, e tem um vídeo que mostra o período de oferta deles que eu quero compartilhar com você. Observe, vão ser 2. Observe a disposição das pessoas que estão fazendo esse ato. Não tem expressão de dor, de sofrimento, né? Mais um é que o pessoal se solta um pouco mais. Eu estou pensando em treinar essa dancinha para a gente fazer durante a ceia. Me parece que eles estão tristes, né? Esse exemplo fica ainda mais belo quando nós pensamos na condição desse povo aqui, ó. Nem todo mundo come 2, 3, 4 vezes igual a gente. Eles estão com alegria. A segunda lição que nós aprendemos observando o povo tem a ver com o coração ou o clima que dominou aquele projeto, que guiou cada contribuição. Verso 9: o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente. Observe essa palavra, voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Uma redundância, né? O autor está aqui enfatizando repetidas vezes qual foi o sentimento, o clima, como eu já falei, que permeou cada ação, cada ato de contribuição que apareceu ali. Essa ênfase é tão grande que no capítulo 29, essa palavra aparece 6 vezes. Aparece uma vez no verso 6, 2 vezes no verso 9, que nós lemos, uma vez no verso 14 e 2 vezes no verso 17. Voluntariamente. Uma tradução que dá uma palavra ainda mais brilhante para a gente é a NVI, que diz que o povo ofertou espontaneamente. Talvez essa palavra seja ainda mais bela. Espontaneamente. Foi assim que as ofertas apareceram. Observe que Davi era o rei. Davi era o líder. Ele mandava, não é? Ele mandava. Ele falava e a água tinha que parar. Em outras situações, como por exemplo, imagine um cenário de guerra. Se ele chegasse para os seus homens e dissesse assim: vamos para a guerra, não temos opção, vocês precisam lutar, salvem as famílias de vocês, ou conquistem o território do inimigo. Imagine um soldado chegando para ele dizendo: ah, Davi, o exército dos caras é bem maior, você viu? Vamos deixar isso quieto, cara. Tinha essa opção? Não tinha essa opção. Ele era o rei, ele mandava.
E ele dizia: amigão, vamos embora, é uma ordem, eu estou mandando, eu sou o rei. Mas aqui é diferente, porque precisava ser diferente. Por mais que ele pudesse, como líder, exigir e ordenar ao povo que financiasse essa construção, talvez tabelando, igual acontece com o imposto. Olha, eu exijo que cada família traga tantos quilos disso, tantas unidades disso. Ele podia ter feito essa exigência, ele podia ter ordenado isso, mas ele não faz. E por que ele não faz? Porque Davi entendia que a obra até poderia ser concluída dessa forma, mas ela não poderia receber o rótulo de boa obra. Não poderia ser chamada de boa obra, porque a oferta que Deus se agrada, a obra que Deus se agrada, que Deus recebe e que Deus recompensa, só pode nascer de um coração voluntário, que faz, como nós vimos aqui, espontaneamente. E por isso Davi não age de forma indevida aqui. Não houve, meus irmãos, esse povo está nos ensinando que não houve pressão, certo? Não houve insistência, aquela repetição. Não houve música de fundo para sensibilizar o coração das pessoas, induzir as pessoas a contribuir, quebrantadas, chorantes. Não. Chorante existe essa palavra? Existe não, acho que não, né? O povo está nos ensinando que ali não houve constrangimento, não houve ameaças, como acontece hoje. Basta você dar um clique na TV e ver alguns líderes religiosos, alguns empresários, porque não são pastores, estão comercializando a fé, e eles dizem assim: olha, se você não entrar nessa campanha, se você não contribuir, se você não der o seu dízimo, sabe o que vai acontecer com a sua casa? O devorador vai entrar, e aí você não vai prosperar. A doença vai chegar na sua casa, você vai perder o seu emprego. Não existe esse tipo de abordagem aqui nessa passagem. Nós temos muitos exemplos, e eu falo isso com muita tristeza, porque depois que nós fizemos aquela série de estudos aqui sobre essa turma, não para de aparecer esses vídeos para mim, e nós vemos pessoas chegando num púlpito como esse, dizendo: eu quero 10 pessoas para dar R$1.000 cada uma. Ele começa a repetir, começa a subir o tom de voz, começa a ficar nervoso. Eu não vou chamar de novo. Aí vai um, né? O cara fica assustado, vai um lá. Cadê a segunda pessoa? Cadê a terceira pessoa? Você vai perder sua bênção? O que é R$1.000 para você? Fica aquele leilão ali, né? Aquele negócio esquisito. Numa situação de pressão. Fugindo da aparência do mal, e os irmãos vão me entender o que eu estou dizendo, nós fizemos uma modificação aqui na igreja, no período das ofertas que os membros da igreja participam. Antes nós tínhamos, esse negócio aqui já teve um monte de nome, mas eu lembrei o nome certo. A gente já chamou isso aqui de ofertório, já chamaram de coador, que é um coador mesmo, mas o nome disso aqui é salva. A gente tinha a salva aqui. Passava de mão em mão, de banco em banco, para cada pessoa fazer a sua contribuição. Só que nós percebemos que esse equipamento, esse acessório aqui, em alguns casos, eu não me lembro de ver algum caso aqui, mas participando de eventos em algum lugar, parece que ele dá um certo constrangimento na pessoa, né, de ter ali, bora, vamos, tipo o ferrão, né, Nor? Vamos querer, né? Parece que gera essa pressão, esse constrangimento, uma espécie de coação, se é que você está me entendendo. E aí então, nós mudamos aqui o modelo e retornamos para o
tem um nome difícil também, não é caixinha, né? Gasofilácio. Não sei quem que pôs esses nomes nessas coisas, que é tudo nome difícil, né? É a caixinha da oferta. Esse novo modelo propõe uma iniciativa voluntária. Quem quiser contribuir, está aqui na frente, sem essa aparência talvez de coação ou de constrangimento. Isso acontece, eu acredito que isso foi saudável, porque talvez durante o período de ofertas, aquele irmão que oferta uma vez no mês só, sabe? Aquele que decide falar, não, recebi, já vou repassar toda a oferta e está tudo bem. Não existe um protocolo de quantas vezes você tem que ofertar durante o mês. Ele talvez ficava desconfortável, porque a gente costuma sentar meio junto, né? Eu fico olhando aqui, é meio padrão. O Henrique está sempre aqui, mas Elânio, o Edmilson no cantinho, Antonino ali, o André não muda. A turma do fundo ali também, sempre ali, a Márcia. E aí a gente vê o comportamento dos irmãos do lado, né? Aí eu fico imaginando, talvez aquele irmão que faz uma vez mensal, olha para o lado e talvez ele poderia pensar, o irmão está vendo aqui, ele vai pensar, não, esse irmão raramente ele ajuda, né? Parece que eu nem lembro de ver qual foi a última vez que ele fez uma contribuição aqui. Ou talvez aquele irmão que faz uma transferência, que faz um Pix, ele pode pensar que aqueles que estão do lado podem estar julgando ele, dizendo, esse aí eu nunca vi, esse é diferente, esse aqui eu nunca vi colocar nada. Então, por isso fica livre aqui esse momento, aqueles que estão preparados, que trouxeram algo específico para essa finalidade, para colocar durante o momento de louvor, isso na ceia do Senhor, para os membros da igreja, para as pessoas que fazem a parte aqui, fazer essa contribuição, ou discretamente, né, ler ali o QR Code, fazer alguma transferência rapidinho e discreta. A vantagem, talvez uma das maiores vantagens desse movimento aqui, de levantar e trazer, seja o gesto. O gesto ensina, o gesto encoraja, principalmente as crianças. Deu um diminuído nas moedas, né, Henrique? Henrique e o Gessé e a Elaine, às vezes, são os irmãos que contam o valor arrecadado, e teve tempo que tinha mais moedinha, né, indicando mais crianças. As crianças sempre levantavam. Mas é um gesto bonito, de novo, de voluntariedade, que é expresso através desse ato de levantar. É um detalhe simples, mas como eu disse, não tem erro nenhum aqui, ó. Isso não é um procedimento errado, mas pode ter uma aparência, por mais que seja pequena, de gerar essa sensação. Nós fizemos a modificação e isso não alterou quantitativamente o valor das nossas ofertas. Apenas um zelo e apenas um detalhe sutil. O povo se alegrou. Eles fizeram isso com satisfação. Em segundo lugar, o povo contribuiu voluntariamente, não foram forçados a isso, não foram manipulados a isso, não foram constrangidos a isso. E por último, nós vemos no exemplo deste projeto que o povo desfrutou de transparência. Essa palavra é muito importante, essa palavra é fundamental. E depois de falar aquela lista de coisas, nós temos a informação que tudo isso foi entregue ao depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era esse homem, Jeiel, o Gersonita. O dinheiro pode ser uma grande fonte de bênçãos, não é? Mas ele também pode ser uma fonte de problemas. Ele pode ser uma fonte de maldição. Vamos pensar em alguns exemplos aqui para ficar mais claro esse ponto. Famílias são destruídas por causa do dinheiro e por causa da ausência de transparência. Vamos imaginar aqui uma partilha de bens. Legal, né? Todo mundo sorrindo. Você deve estar lembrando aí de um monte de família que hoje o irmão não fala mais com a irmã, o filho não fala mais com a mãe, o pai não fala mais com o filho, por conta de problemas relacionados ao dinheiro, relacionados à falta de transparência, talvez de detalhes, onde um quer levar uma vantagem um pouquinho maior que o outro. Ele quer aquele pedaço da fazenda que ele sabe que
a terra é melhor, ou ele quer tentar ficar com a sede, que já está tudo prontinho ali, isso vira uma confusão danada, ou existe talvez algum valor que o pai e a mãe tinham aplicado ali, e só um filho sabe, não tem transparência. Ele era titular da conta, e aí dá uma confusão danada, porque falta transparência. E aí o dinheiro que era para ser uma bênção, vira uma tragédia. As pessoas descobrem, e o caos domina aquela casa, aquela família. No trabalho, quando falta talvez uma transparência, um monitoramento, quando não tem câmeras, quando não é conferido relatórios, quando não é conferido livro caixa, aí descobre-se que talvez o funcionário está lá anos, né, desviando dinheiro, roubando do patrão, porque não existe transparência. Políticos, não precisava nem citar esse exemplo, né? Mas pessoas que de alguma forma também trabalham contra a supervisão, contra a transparência, e pelo poder das propinas, o céu é o limite para eles. E nós vemos desvios astronômicos de dinheiro, porque não existe, e muitas vezes, transparência. E o último exemplo, quantos pastores, quantos líderes de igrejas, quantos tesoureiros também já foram surpreendidos e descobertos, talvez há muito tempo, desviando dinheiro, pegando dinheiro da igreja. Porque falta transparência, e às vezes porque é centralizado na mão de uma só pessoa. Nós temos exemplos de contas, de igrejas que a conta corrente, ou que a chave do Pix, já é na conta do pastor, cai ali para ele já arrumadinho. Como é que pode acontecer algum tipo de monitoramento num cenário desse? Como é que são tomadas as decisões? Nós vamos falar sobre esse problema mais adiante. Não existe prestação de contas, ninguém sabe o que entra, o que sai, para onde sai. E a falta de transparência gera vários problemas. Eu só falei de coisa ruim, mas não é isso que está acontecendo nesse exemplo. Esse tipo de problema não existia nesse projeto, e não existiu ali em Israel, porque o povo teve acesso ao livro caixa daquela operação. O povo acessou os lançamentos financeiros de tudo que aconteceu ali. Como isso aconteceu? A resposta está no verso 8. Jeiel foi o homem responsável por encabeçar esse aspecto de transparência, de clareza, de administração dos recursos. Ele era descendente de Gerson, que era filho de Levi, um dos cabeças das 12 tribos que nós temos. Ele trabalhava em período integral na condução das coisas de Deus. Ele era uma espécie de tesoureiro, era uma espécie de contador ali daquela nação. Ele era responsável por receber as ofertas, por armazenar as ofertas, por distribuir, fazer os pagamentos, e depois era responsável por compartilhar isso com o rei e com as pessoas do reino. Um homem de confiança, um homem de caráter. Muito provavelmente esse homem foi o que fez todo o registro dessas quantidades de coisas que nós lemos aqui, tanto as ofertas apresentadas por Davi, como as ofertas apresentadas pelo povo. E de onde é que como é que nós podemos chegar a essa conclusão? Se nós temos os dados aqui, as quantidades, os tipos de itens, é porque alguém anotou, alguém registrou, e depois divulgou isso para que todo o reino tivesse conhecimento do que estava acontecendo ali. E uma observação muito importante a fazer aqui é que ele não fez isso sozinho. Nós temos um texto bem pertinho, no capítulo 26, que menciona outras pessoas que faziam parte dessa comitiva. Outros levitas, seus irmãos, tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. Os filhos de Ladã, descendentes dos Gersonitas, pertencentes a Ladã e chefe das famílias da família de Gerson. Jeiel, os filhos de Jeiel, Zatã e Joel, seu irmão. Observe agora,
estes estavam, no plural, encarregados dos tesouros da casa do Senhor. Era algo compartilhado, para que existisse essa possibilidade de verificação de dados, verificação de números, conferência de lançamentos, e a transparência então reinasse aqui nesse ambiente. Será que tem benefícios a transparência? Tem? Muitos, né? Eu pensei em alguns e quero destacar aqui com os irmãos. Quando há transparência, nós conseguimos ter a noção do tamanho daquilo que estamos construindo. Nós conseguimos perceber a nossa utilidade. Nós podemos ter a consciência que realmente nós fazemos parte de um corpo que está se desenvolvendo e está crescendo, porque transparência gera consciência da nossa utilidade. E é por isso que o povo se alegrou. A hora que eles sentaram para ouvir esse relatório, essa prestação de contas, poxa vida, Jeiel, o que é isso? Quando nós começamos isso aqui, eu não pensei que o negócio ia render tanto. Que bênção, que beleza. Quando há transparência, nós temos a oportunidade de nos esforçarmos talvez um pouco mais, quando alguma necessidade, que talvez fuja do nosso controle, aparecer. Quando falta recursos, e isso é compartilhado, fica mais fácil o aparecimento de fundos. Aqui nessa igreja nós já vivemos alguns períodos de escassez, onde o nosso caixa estava zerado, e nós tínhamos compromisso com o aluguel, conta de água, conta de energia, a oferta do Elias e da Lúcia, e estava zerado. E às vezes, alguma pessoa resolvia perguntar, a gente fica, né, com receio, principalmente quando a coisa está ruim, né, de falar, né? Rapaz, está faltando aqui. Quando alguém perguntava, e isso era compartilhado, eu lembro das palavras de algumas pessoas, quando alguém descobria que a coisa estava feia, era mais ou menos assim, uai, rapaz, eu não estava sabendo? E um irmão falava assim, pode deixar que nós controla. Eu lembro dessa expressão, que ele fala até hoje, deixa que nós controla. Compartilhou a informação, compartilhou a necessidade, houve transparência, o recurso mais facilmente chegava e supria a necessidade. Transparência gera oportunidade para que as pessoas possam contribuir. Se a gente fica caladinho, se a gente não expõe, se a gente não divulga, aparentemente está tudo bem, não preciso contribuir, não preciso entrar na causa. E por último, quando há transparência, nós temos tranquilidade, nós temos segurança para continuar contribuindo, porque nós sabemos aonde estão aplicados os recursos que nós estamos contribuindo. Transparência gera segurança e promove a continuidade. Na minha cabeça, essa última lição, transparência, sempre foi algo óbvio e indispensável. A gente está falando de dinheiro, mas de vez em quando, não sei se vocês já perceberam, ou talvez algumas pessoas já comentaram com vocês, quando o relatório financeiro da ceia estende um pouquinho a mais, igual aconteceu no último domingo, que foi o balanço do ano inteiro, começam a chegar os visitantes, não é? E eles veem aquilo, e eu já ouvi muitos comentários de pessoas dizendo, nossa, diferente isso, né? Que negócio legal. Alguns cristãos falam, na minha igreja não tem isso. A gente nem fica sabendo, né? O que deu, o que não deu, o que está fazendo, a gente só contribui lá. E isso nos faz entender que não é um padrão. Nem todas as igrejas desfrutam dessa bênção, que é a transparência. Nem todos vivem essa realidade. E você já parou para pensar por que não existe transparência lá? Algum motivo vem na sua mente? Por que não existe? Não vale responder que é só porque o povo é desorganizado e não tem tempo para apresentar, montar um relatório. Essa não vale não. Vê alguma coisa na sua mente aí? Por que não existe transparência em algumas comunidades? Por que não divulgam?
Oi? Ninguém se prontifica a fazer o trabalho? Certo. Realmente não é um trabalho simples. Principalmente quando é o balanço, demora mais um pouquinho. Mas o do mês dá para fazer numa hora e meia. Mas boa resposta. Às vezes não há porque não existe uma pessoa disposta com tempo e capaz a fazer o trabalho. Não existe transparência? Nós vamos colocar na nossa lista. O André está dizendo que o fluxo de ofertas é muito alto e não é muito interessante falar, porque isso pode atrair, né, uma atenção talvez indevida, ou sugestões de aplicação de recurso. Mais algum palpite? Às vezes o dinheiro está sendo desviado para finalidades que não são concernentes à obra de Deus. Eu fiz aqui a minha listinha, como sempre, e talvez um dos principais motivos, e tem a ver com o que o André falou, seja o fato de que a igreja pode chegar à conclusão que existe fartura. Poxa, o irmão leu ali o relatório, caraca, você viu? A gente está com dinheirão guardado lá, ué, que beleza. Não, mas no fim, eu fui ver direitinho aqui, se a gente está questão de dinheiro aí, assim, acaba que não, assim, não precisa de eu pôr o tanto que eu estou colocando, não, ué. Parece que já tem muito, né, olha lá, quantos zeros ali. Isso pode gerar na cabeça das pessoas que não trabalham com transparência, elas pensam que falar a verdade, mostrar a realidade, pode gerar redução nas contribuições. Então, deixa aqui só entre nós e deixa o povo pôr o Pix, deixa o povo contribuir. Uma das explicações é essa. Segundo, o povo pode descobrir alguns lançamentos que não são muito saudáveis, como, por exemplo, um salário exorbitante das pessoas que compõem a liderança. E, infelizmente, no Brasil, movimentos renomados, grandes, essas igrejas grandonas, bancam líderes e pastores que recebem salários na casa dos 3 dígitos. Homens que recebem mais de 100 mil reais todos os meses. Isso é algo incompatível com a realidade de custo de vida de qualquer indivíduo brasileiro, em qualquer lugar do mundo. E talvez, se existe essa transparência, poxa, o Alessandro viu lendo o relatório ali, não vai aguentar isso não. Ei, por que tá dando esse tanto de dinheiro aqui? O tanto de missionário, o que a gente podia fazer diferente aqui? Vamos mudar isso, poxa. Isso não está certo não. Ou talvez algum tipo de investimento que não faz muito sentido. Se ninguém falar nada, se ninguém souber o que está acontecendo, ninguém vai confrontar. Exageros e o que a Esther falou, principalmente desvios. Dinheiro da obra utilizado para fins pessoais. Se o povo descobre, se o povo tem acesso a isso, o povo se revolta, o povo para de contribuir, o povo denuncia, o povo sai da igreja e o império começa a cair. Por isso eles camuflam, isso é um absurdo. Tem outros motivos, mas por fim, eu pensei em 3 negativos do mesmo jeito que pensei em 3 positivos. Quando o povo vê que tem muito dinheiro, igual o André falou, o povo pode começar a exigir algumas melhorias, né? Alguns investimentos para a igreja, e isso, na visão de quem não trabalha com transparência, vai desfalcar o caixa. Poxa, é nossa reserva de segurança. E se aparecer aí alguma emergência, e de novo, agora não vamos falar da concorrência. Eu sei de igrejas do nosso meio, casas de oração, que possuem grandes reservas de dinheiro, aplicações robustas, está lá rendendo, né? Muito dinheiro guardado, que poderiam ser utilizados para várias finalidades, mas deixam lá, parado. Não, isso aqui, não mexe nisso não. Deixam lá, acumulando, ganhando juro nas aplicações, sem ter um plano, sem ter onde investir, sem investir isso na obra missionária. Por que guardam? Eu não sei. Mas a desculpa é sempre, olha, uma hora aparece aí um negócio grande, né? Pode aparecer um terreno aqui perto, a gente pode construir
talvez uma nova unidade, podemos fazer uma reforma grande aqui. Sempre tem alguma história mirabolante assim, que justifica o fato de ter uma grande quantia imobilizada ali, sem nenhum tipo de alvo ou objetivo. Nessas igrejas que pensam dessa maneira, né, que tem ali um grande montante guardado, parece que não faz muito sentido contribuir. Não faz muito sentido. A conclusão desse último princípio, para nós concluirmos a mensagem, é a seguinte: independente de como será a apresentação dos dados, se vai ser com uma canetinha aqui mostrando o slide bonitinho, ou se vai ser lido, o Lindomar nos serviu aqui durante vários anos, lendo o controle escrito, caneta mesmo, independente de qual vai ser a forma. Eu lembro que no final ele sempre falava: gente, passamos o ano com uma sobra de tanto, passamos o mês com uma sobra de tanto, ou, meus irmãos, começamos o mês devendo, faltou tanto aqui. A gente entendia, nós sabíamos a realidade. Então, independente da forma que vai ser apresentado, talvez tenha até uma forma mais criativa do que a canetinha, né? A gente está aqui para receber ideias. Se você tiver alguma sugestão de como melhorar, nós queremos melhorar. Independente da forma, a transparência é indispensável. Não dá para negociar esse critério aqui, esse princípio aqui. Nessa passagem, o povo desfruta de transparência. Jeiel é o homem, ele e os seus comandados. Ele recolhe, ele registra e ele divulga os números. E por causa dele e do seu trabalho, nós chegamos a esse exemplo tão especial, encorajador e que vai de alguma forma nos ajudar na nossa caminhada com a nossa igreja. Eu quero concluir com 3 perguntas de reflexão. Foram 3 princípios, uma pergunta para cada um deles. Como foi falado na introdução, eu falei isso nos últimos 2 domingos, pode ser que você mesmo, ao final dessa série, você não vai mudar nada em relação a valores, ok? Pode ser que você fez a avaliação, princípio da proporcionalidade, lembra? Última aula, última mensagem. E você fala: poxa, aqui tá, é isso. Aqui para mim é isso mesmo. A minha realidade é essa, o que eu consigo fazer é isso. Pode ser que você não vai mudar nada, vai continuar contribuindo com o mesmo valor, mas algo se espera que seja alterado nos nossos corações, na nossa mentalidade. Talvez você está fazendo certo, falando de valores, mas talvez a postura do nosso coração não está correta. E a primeira pergunta que eu faço nesse momento: você sente prazer mesmo, alegria, quando você vai contribuir? Você viu alguma necessidade, ou começou a tocar o hino ali, você fala: chegou a hora, agora é o momento. Qual o sentimento que conduz, que guia o seu coração nesse momento? Puxa na memória aí. Você faz careta? Como é que é? Você coça a cabeça, né, dá aquele enrugado na testa? Qual tem sido a nossa reação? Nós vimos alguns exemplos aqui. Você sente de fato satisfação? Não precisa vir dançando igual os irmãozinhos que a gente viu, mas pode vir. Mas como que está o seu coração? Essa foi uma reflexão pessoal. E eu convido você também que está nos acompanhando nessa transmissão a fazer o mesmo exercício. As outras 2 são em relação à igreja como um todo. E principalmente a administração que está sendo feita na igreja. Aqui falando com vocês que estão aqui, você se sente à vontade para contribuir? Quando é apresentado talvez algum projeto, ou quando chega o momento de ofertas durante a ceia, é tranquilo o clima? Ou você se sente forçado, de alguma forma, a contribuir?
você que está nos acompanhando pela internet nesse momento, com muito carinho, eu queria que você avaliasse com sinceridade, não seja tolo. Talvez você frequenta uma outra denominação, e como é que lá é tratado esse assunto? Talvez você está congregando num ambiente que é totalmente diferente desse modelo que foi falado aqui. Talvez você viva um momento de terror quando o momento das ofertas chega. Você percebe um clima de pressão. É um negócio tenso, insistência, constrangimento, como nós já falamos aqui, e até mesmo ameaças. Se essa for a sua realidade, saia daí, vá embora, corra daí, porque certamente o pecado da ganância, o pecado da ambição, o pecado da exploração não é o único que está presente no coração do seu pastor, do líder, do tesoureiro e da pessoa que toma conta desse tipo de recurso. A mentira também estará presente. A manipulação de textos bíblicos para tirar dinheiro das pessoas estará presente. O desvio, como foi mencionado aqui, e outras coisas. Então o problema pode ser muito maior do que talvez nós imaginamos. Você se sente à vontade quando chega o momento de contribuir, quando alguma necessidade aparece? É uma resposta pessoal. Por último, você sente segurança ao contribuir? Quando você vê mensalmente a prestação de contas que é feita, onde os recursos estão sendo direcionados, você sente seguro a continuar contribuindo? Você está contente com os projetos que estão sendo lançados aqui nessa igreja? Com as aquisições que estão sendo feitas? Se a sua resposta foi sim para essas perguntas, agradeça a Deus, falando com você que está nos acompanhando pela internet, por ter inserido você na igreja que você está, porque essa não é a realidade de muitas comunidades que nós temos hoje. Muitas não proporcionam esse tipo de clima e não conduzem esse departamento dessa maneira. E se as suas respostas foram não, como já foi recomendado, saia logo, fuja logo, corra logo e procure uma igreja verdadeiramente bíblica que não negligencie esse assunto tão importante. Eu quero terminar esse momento orando. Senhor, muito obrigado mais uma vez por compartilhar conosco a sua palavra. Obrigado mais uma vez por compartilhar conosco bons exemplos, pessoas que viveram antes de nós e com a sua conduta, com o seu modo de pensar, com as suas motivações, nos ensinam coisas preciosas que são responsáveis pelo sucesso, pela continuidade, pelo desenvolvimento do nosso trabalho. Que o Senhor fixe nos nossos corações cada um desses princípios que nós vimos aqui. E que quando as situações que necessitem que eles sejam executados apareçam diante de nós, que nós não hesitemos em reproduzir aquilo que nós aprendemos aqui. Cuide dos nossos corações, cuide das nossas motivações, cuide das nossas atitudes e cuide também das nossas palavras. Nos ajude a sermos sábios em tudo que nós formos falar em relação a esse assunto tão delicado, mas indispensável de ser tratado. É assim que nós oramos, agradecidos porque mais uma vez o Senhor falou conosco. Oramos no nome de Jesus. Amém.